Oi, gente, tudo bom? Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso discipulado e estamos no capítulo 23. Vamos lá. Jesus censura os escribas e os fariseus. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos, dizendo: Na cadeira de Moisés se assentam os escribas e os fariseus. Portanto, tudo o que vos disserem, isso fazei e observai, mas não façais conforme as suas obras, porque dizem e não praticam. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem aos ombros dos homens, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Todas as suas obras eles fazem a fim de serem vistos pelos homens, pois alargam os seus filactérios e aumentam as franjas dos seus mantos. Deixa eu só explicar esses filactérios, né? Tem sempre uma referência que sempre explica na Bíblia, no pezinho da Bíblia. O que significa. Então, consistia de tiras de couro, né? E que eram pregadas caixinhas contendo textos da lei, né? A saber. Vamos lá, vamos continuar. E aumentam as franjas dos seus mantos. Gostam do primeiro lugar nos banquetes, das primeiras cadeiras nas sinagogas, das saudações nas praças e de serem chamados pelos homens rabi. Vós, porém, não queirais ser chamados rabi, porque um só é o vosso mestre e todos vós sois irmãos. Quer dizer, rabi, né? Quer dizer mestre. Ele nos ensina aqui que o nosso único mestre é o Senhor Jesus. E a ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Quer dizer, só há um Deus, só um Pai. Nem queirais ser chamados guias, porque um só é o vosso guia, que é o Cristo. E muita gente hoje se auto-intitula, se intitulam por aí, né? Guia espiritual, guia guru, guru espiritualidade. Tudo isso aqui, a Bíblia já está falando sobre isso, e as palavras de Jesus. Mas o 11. Mas o maior dentre vós há de ser vosso servo. Qualquer, pois, que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Vou repetir o versículo 12. Qualquer, pois, que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, foi a palavra que Jesus já explicou em uma palavra só, tudo que ele explicou antes assim, em hipócritas, porque fechais aos homens o reino dos céus, pois nem vós entrais, nem aos que entrariam permitis entrar. Ai de vós, escribas e fariseus, sempre lembrando que esse do colchetezinho, às vezes, não consta nos melhores manuscritos, certo, gente? A parte entre colchetes. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas e, sob pretexto, fazei longas orações, por isso recebereis maior condenação. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o ter desfeito, tornais 2 vezes mais filho do inferno do que vós. Ai de vós, guias cegos, que dizeis: quem jurar pelo santuário, isso nada é, mas quem jurar pelo ouro do santuário, esse fica obrigado ao que jurou. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E quem jurar pelo altar, isso nada é, mas quem jurar pela oferta que está sobre o altar, esse fica obrigado ao que jurou. Cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo quanto sobre ele está. E quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele está assentado. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes omitido o que há de mais importante na lei, a saber, a justiça, a misericórdia e a fé.
Estas coisas, porém, devias fazer sem omitir aquelas. Guias cegos, que quais um mosquito engolis e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas por dentro estão cheios de rapina e de intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o exterior se torne limpo. Jesus já usando de uma metáfora, né, gente? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados. Outra metáfora, que por fora realmente parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Assim também, vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus, né? Quando ele falou sobre o sepulcro, ele usou de metáfora, né? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos. E dizeis, se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no derramar o sangue dos profetas. Assim vós testemunhais contra vós mesmos que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Quer dizer, aqui Jesus quis dizer, né, que eles diziam isso, queria ter vivido lá e tal, mas assim, tá vivendo com Cristo ali para a libertação e não estavam, né, com a verdade, vivendo a verdade, estavam com hipocrisia. É por isso que Jesus censurou ele com essas palavras, né? E com uma grande lição dando a eles. Enchei vós, pois, a medida dos vossos pais, serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas, e a um deles matareis e crucificareis, e a outros açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Veja só que Jesus ainda enterra aqui, isso daqui, gente, que Jesus estava falando, né? Vamos trazer assim, foi um julgamento terreno totalmente já, né? Ele dizendo que já ia mandar os profetas dele, de Jesus, e sábios de Jesus, escribas de Jesus, e eles e os hipócritas iam matá-los, né? E assim ia cair sobre vós, para que caísse sobre eles, os hipócritas, o sangue do justo. E veja só que não foi pouco não, foi de Abel até Zacarias, filho de Baraquias. Vamos no 36. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre esta geração. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que a ti são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e não quiseste. E eis aí abandonada vós é a vossa casa, pois eu vos declaro que desde agora de modo nenhum me vereis, até que digais: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Quer dizer, ele ainda deu uma ressalva aqui dizendo que ele declara, Jesus declara que desde agora de modo nenhum me vereis, até que digais, bendito aquele que vem em nome do Senhor, até que eles reconheçam que Jesus Cristo é o Filho de Deus vindo em nome do Senhor, foi em nome do Senhor. E ele ainda estava dando essa chance, né? Mas os hipócritas, os fariseus e os escribas, que eram hipócritas também naquela época, que não aceitavam que Jesus Cristo é o Filho de Deus, via todos os sinais, mas não queria aceitar por causa de sua ganância e sua ceguez, né? Sua hipocrisia era tão grande e maior que cegava os olhos dele. Mas Jesus sempre dava a chance, né? Viu que no final Jesus sempre deu a chance, né? Jesus disse aqui, de nenhum modo me vereis, até que digas, bendito aquele que vem em nome do Senhor, né? Deus é maravilhoso e misericordioso. Mas ainda assim,
muitos ficaram sem essa misericórdia de Deus, né, por conta da hipocrisia. Eu acredito que muitos creram depois. Não sei, só essa resposta, só Jesus, só Deus, Jesus pode nos dar no grande dia, né, gente? Então, espero que você tenha entendido. Eu não vou explicar muito porque o texto da censura, que Jesus censura os escribas e os fariseus, ela é bastante explicativa, com palavras ditas sobre ser cego, né, sobre ser hipócrita, falou sobre as metáforas, mas foi bem entendida. Então, espero que você leia, releia, abra sua Bíblia, pontue, tenha uma reflexão na sua vida sobre isso, né? A gente não deve viver hipocrisia, a gente deve falar e cumprir aquilo que fala, que a Bíblia nos ensina que a gente vive, certo? Então, gente, eu espero que vocês possam cada vez mais se aprofundar na palavra de Deus e até o próximo vídeo do discipulado. Beijinho.